Bom dia, amigos. Dando continuidade à palestra, infelizmente nós tivemos um probleminha com a internet. Começamos a palestra numa ferramenta diferente, mas agora estamos com outra porque tivemos um probleminha aqui, a internet caiu, deu uma travada. Infelizmente, nessa época está todo mundo utilizando, né? E a gente fica meio à mercê das comunicações, mas estamos agora ao vivo de novo, né? E vamos dar continuidade à nossa palestra, que é sobre os fenômenos de emancipação da alma, né? Vamos voltar um pouquinho ao início para dar uma recapitulada rápida, mas há um vídeo já aí na página no início, que é a primeira parte desta palestra. A gente vai recapitular rapidamente, mas imediatamente abaixo deste vídeo aqui está a primeira parte. Eu já verifiquei, está lá direitinho, e a gente continua agora, né? Espero que sem esses problemas, né? Certamente agora vai sanar. Infelizmente, essas comunicações, a gente fica à mercê desses problemas aí, e às vezes acontecem. Bom, vamos voltar um pouquinho na apresentação aqui para recapitular. Falávamos que os fenômenos de emancipação, o mais conhecido é o sonho. O sono, durante o sono a gente sonha, e que durante o desdobramento, o nosso espírito vai estar com a nossa zona de interesse, né? Quando a gente volta, a gente tem esse apagamento. Isso foi explorado numa outra apresentação, numa outra matéria que nós fizemos aí, e a gente agora vai explorar um outro cenário. Vamos ver, por exemplo, as mortes aparentes. Nós já vimos que há também os fenômenos de morte aparente. Nós sabemos que muita gente no passado foi enterrado praticamente como morto, quando na realidade não estava, não tinha, não era morte, né? Era uma outra situação. Bom, e a gente sabe também que esse perispírito, aquele galinho da uva, onde o lenho representava o corpo, a casca representava o perispírito e o líquor representava o espírito, na realidade é um pouco mais complexo do que isso, porque lembramos também no vídeo anterior que André Luiz ele se desdobrou depois de desencarnado já lá em nosso lar para se encontrar com a mãe numa zona intermediária. Ora, o que ele teria deixado no corpo? Então, alguns estudiosos, pegando as obras de André Luiz, fizeram estudos sobre isso. Um deles foi Hernani Guimarães Andrade, né? Um engenheiro espírita, Hernani Guimarães Andrade, que estudou bastante isso aí e fez o que ele chamou de MOB, Modelo Organizador Biológico, onde ele disse que o perispírito funciona de maneira diferente, como se fosse 4D. A parte inferior era uma cúpula, onde era o molde do seu corpo físico, a parte superior outra cúpula, onde seria também um outro molde, mas a parte de memória ficava ali. No topo desse cone da parte inferior ficava o corpo vital. Na parte mais larga do cone da cúpula superior, o corpo astral. Então, quando desdobrado, no caso de André Luiz, ele se desdobrou, ele já não tinha mais corpo físico. O que ele levou então? Ele levou esse corpo astral e essa parte do perispírito. Bom, então, o que poderíamos tirar daí? Que nosso perispírito ele é um pouco mais complexo do que os espíritos nos colocaram ali com corpo, com perispírito, espírito e corpo, né? É um pouco mais complexo do que isso. Tanto é que André Luiz conseguiu se desdobrar. Bom, falamos também
do sonho, lembramos um pouquinho como funciona o sonho, mas nós já falamos disso, da letargia, catalepsia, são as mortes aparentes, é outra maneira do espírito se desdobrar, e neste caso, ele se desdobra deixando o seu corpo físico, o corpo está vivo, só que aparentemente está morto. Assim aconteceu, por exemplo, com Lázaro, né, que Jesus, entre aspas, ressuscitar, antes disso, Jesus disse para as irmãs que Lázaro dormia. Lázaro não estaria morto, Lázaro dorme. Bom, e então consegue fazer com que Lázaro torne a vida, ele não tinha morrido, ele estava num fenômeno de morte aparente, tornasse a vida. Também no caso da filha de Jairo, né, que estava morta, mandaram chamar Jesus às pressas, e Jesus, quando chega, também consegue reanimar a menina, né? E outros casos, há relatos de outros casos ali de mortes aparentes. A letargia difere da catalepsia, ambos são mortes aparentes, mas na letargia a paralisia é mais completa. Enquanto que na catalepsia pode alguma parte do corpo estar funcionando, um olho mexendo, um dedinho do pé mexendo, enfim, difere basicamente nisso aí. O sonambulismo é um outro fenômeno de emancipação da alma. É um fenômeno onde a gente, num transe, meio dormindo, meio acordado, seu perispírito se expande e você tem contato com o mundo exterior. Ora, eu tenho contato com eu posso dar comunicação do meu próprio espírito, porque eu sou espírito também, né? Estou expandido no estado sonambúlico, ou posso ter contato com outros espíritos, que a minha visão ela é muito ampliada neste caso. O fenômeno do êxtase, ele é um pouco mais complexo. O êxtase, ele é um fenômeno de emancipação mais completo ainda, porque enquanto no sonambulismo o seu perispírito e seu espírito transita por aqui, né? Por aqui, você está num estado ainda terreno, você transita mais regionalmente. No êxtase, seus voos são mais altos. Então, às vezes, você tem visões que são visões que difícil de descrever no corpo físico. Por isso que, às vezes, a coisa no fenômeno do êxtase é difícil o médium se expressar. O fenômeno da dupla vista é exatamente eu estar vendo aqui e vendo acolá simultaneamente. Nós vamos dar uma olhada nisso aí um pouquinho mais à frente. Bom, vamos falar primeiro do sonambulismo. O sonambulismo ele pode ser natural, né? Todo mundo praticamente sofre desse processo sonambúlico. Aquele estado em que você está quase dormindo, você deita para dormir e está quase dormindo, é um estado sonambúlico. Mas os médiuns alcançam esse estado sonambúlico pela concentração, né? E há fenômenos que você mesmo tem essas viagens, mesmo sem estar concentrado, porque você tem essa facilidade em expandir seu perispírito, seu estado de consciência ele altera e você tem essa facilidade de expandir seu perispírito. No caso, então, você começa a expandir, começa a ter visões mais ampliadas, mas você está ligado ao seu corpo físico. Então, você traduz essas visões pelo seu corpo físico. Ou você fala, ou você escreve posteriormente, mas você está num estado ligado, você não perde nunca sua conexão com o corpo físico. São fenômenos que se produzem espontaneamente. Então, todos nós podemos ter esses fenômenos, né? Independe de qualquer causa exterior conhecida. A ciência não mapeou o que pode levar a isso. Não mapeou. Então, sabe-se que eles ocorrem, pode-se chegar a eles pela concentração, pela alteração de consciência, do estado vibracional da sua consciência. Nós produzimos ondas, né? E essas ondas, dependendo da nossa concentração, da indução, enfim, nós conseguimos expandir o nosso perispírito. Agora, esse sonambulismo pode ser também de causas exteriores, pode ser magnético. Nas regressões, os psicólogos costumam hipnotizar as pessoas de modo que
entre num estado consciencial um pouco diferenciado, suas ondas vibrem de maneira diferente, seu perispírito se expanda, mas tudo isso induzido, né? O sonambulismo magnético. Outrora, nos primórdios, usava-se inclusive algum tipo de droga para promover isso, mas hoje já não se faz mais isso. Hoje o sonambulismo ele é somente feito por hipnose, geralmente, né? Meios externos. Os críticos falavam que era charlatanismo, né? Porque quando o médium está no estado sonambúlico, né? E há que se pensar que todo médium psicofônico, ele está no estado relativamente sonambúlico, né? Porque ele está no estado de consciência alterada, né? E geralmente as críticas vêm em cima dizendo que é charlatanismo, qualquer um pode simular, né? Isso Kardec sofreu muito, isso aí, pesquisou muito a respeito, e a continuidade, vários pesquisadores também sofreram acusações, né? No caso da clarividência, num estado que você, de emancipação da sua alma, que você tem uma visão de algum local. Pode acontecer? Pode. E essa visão, por não estar o espírito sujeito às leis naturais que o nosso corpo físico está, ele está num estado alterado, ele transita por outras searas, então pode acontecer dele ter uma visão até deslocada no tempo, né? E não vamos aqui deixar as pessoas malucas pensando em viagens no tempo, etc e tal, mas há que se pensar que esse fator tempo para o espírito, ele é bem diferente do tempo para nós encarnados. Bom, a clarividência funciona mais ou menos assim. Eu estou aqui e eu estou vendo algo acolá, estou vendo algo claro. Pode ser no mesmo espaço temporal, estou vendo no mesmo instante que está acontecendo, ou posso ver ainda num estado de tempo até alterado. É um atributo da alma. Vê como se estivesse no local observado e não como se visse através de um telescópio. Porque pode-se pensar que eu estou vendo longe, estou vendo, sei lá, o que está se passando no Amor e Caridade. Eu estou na mesma cidade, mas estou bem distante. E eu tivesse uma espécie de luneta que eu colocasse para lá e conseguisse ver. Mas não é assim que funciona. Eu, nesse estado de clarividência, eu veria como se eu lá estivesse, né? Então, eu vejo lá mesmo, a parte minha que está vendo está lá, né? Então, essa visão não é como um telescópio. O corpo experimenta cansaço quando esse desligamento ele é longo, né? Quando eu estou nesse estado de desdobramento e eu estou vendo, quando eu retorno eu experimento um cansaço. E vejo, ao retornar, não são raros os relatos, a gente vê o próprio corpo, né? É comum esse tipo de relato. O sonambulismo, a lucidez no sonambulismo, não é ilimitada, porque às vezes eu posso estar num estado lúcido completamente, traduzir completamente, mas posso também estar num estado de lucidez relativa, né? Quando, no momento que eu traduzo o que eu estou vendo, eu posso não traduzir ali exatamente o que eu estou vendo, tem uma interpretação em cima disso. Ele é restrito ao grau de evolução. Se eu, por acaso, sou um espírito mais evoluído e eu tenho esse desdobramento sonambúlico, né, eu posso ter mais fidelidade no que eu expresso. Agora, se esse meu desdobramento ele não é completo, não é uma coisa perfeita, o que acontece? Acontece que eu não tenho essa fidelidade. A minha fidelidade fica muito relativa, porque ele está veiculado à minha capacidade de entendimento, à minha capacidade de traduzir. E eu posso me comunicar com espíritos durante esse desdobramento ou somente vejo pessoas encarnadas? É logo a pergunta que nos fazem. Posso sim comunicar com espíritos nesse estado sonambúlico, nesse estado de desdobramento. Sim,
E nós fazemos isso durante o sonho, a gente vai ter com os nossos mentores, e eles nos dão conselhos, eles nos instruem, ou com espíritos que querem a nossa caída. Então, depende do nível de cada um. Mas nós temos sim essa capacidade de nos comunicar também com os espíritos. Comunica-se mais facilmente com encarnados e desencarnados. A comunicação é mais fácil. Por que é mais fácil? É mais fácil porque eu já tenho outros sentidos trabalhando para mim. A visão, ela já não é mais a visão do corpo, limitada, muitas vezes usando óculos e tal, ela já não precisa disso. A audição, ela já é a audição do perispírito, portanto, não é essa audição física, muitas vezes prejudicada. Geralmente a gente, com a idade, vai perdendo um pouquinho da capacidade auditiva. Enfim, ela vai se adaptando às modalidades. Mas o espírito desdobrado, ele tem essas capacidades muito mais ampliadas. E como se comunicam os espíritos conosco, nesse caso? Eles se comunicam, não são por palavras, são por pensamento. Eles jogam a ideia e cabe a mim assimilar essas ideias. Nós não nos comunicamos por palavras. Inclusive, no nosso trato diário, se observarmos bem, nós não nos comunicamos somente pelas palavras. Nós temos o gestual, nós temos as inflexões, né? Os trejeitos de cada um. Né? É importantíssimo que tenhamos isso. E quando a gente está desdobrado, além disso tudo, nós temos ainda o pensamento. São as ideias que vêm. Portanto, eu posso muito bem me comunicar com um espírito que tenha vivido num outro país, com outra língua que eu não conheça fisicamente. Posso sim. Bom, o que é o êxtase, então? O êxtase é um estado mais intenso, um estado sonambúlico mais intenso ainda. É um estado que esse meu desdobramento, ele já é um desdobramento mais completo. Então, enquanto que eu, desdobrado por sonambulismo ou por outro mecanismo qualquer que já abordamos, eu transito por aqui mesmo, nesta seara, até talvez numa outra fase temporal, mas eu estou por aqui. Quando eu estou num estado sonambúlico mais intenso, que é o êxtase, eu já estou muito além. Às vezes, inclusive, há relatos de pessoas que visitaram como que um mundo diferente. Então, as traduções, o que eles conseguem expressar, não corresponde a nenhuma realidade que se conheça. Parece coisa da mente, produzida pela mente, porque não há como simbolizar, como traduzir algo que ele viu, que ele não conhece, que não tem nada para comparar, porque o cérebro humano trabalha por comparação, e ele quer traduzir em palavras. Então, por isso que o êxtase é um fenômeno difícil da gente trabalhar, porque o estático, ele quando traduz, ele traduz às vezes no linguajar que não se entende, ou com expressões que não se entendem, enfim, porque o seu corpo físico, o seu cérebro físico, que está processando essas informações, ao passar para a fonação, ele faz suas modificações para que possa entender. Bom, se lermos o Evangelho de João mesmo, o Apocalipse, vemos que há coisa ali que pode não ter sido expressada exatamente como foi visto, porque talvez não tivesse palavra para expressar. No Antigo Testamento, Ezequiel, fala de uma roda de fogo a girar no céu com figuras semi-humanas. Ora, se fosse hoje, talvez disséssemos assim, olha, tinha uma coisa, parece um helicóptero colorido, com luzes piscando, mas naquela época não tinha helicóptero, não tinha nada. Então, como que ele ia traduzir? Ele simbolizou alguma coisa para poder traduzir para os seus seguidores, O sonambulismo, a gente já falou, o êxtase, a gente penetra em mundo desconhecido. Mas vamos ver as características. No êxtase, quando a gente falou que no desdobramento sonambúlico há um desgaste do corpo, nesse êxtase o desgaste é muito maior, muito maior.
Então, quando esse espírito retorna, às vezes o corpo está num estado de desgaste realmente muito grande. Os pensamentos terrestres, enquanto sonambúlico, ele está desdobrado e ele ainda tem ciência, né? Pode ter a ciência de que ele está num desdobramento. Olha, eu estou desdobrado, eu tenho certeza que eu estou dormindo lá no céu. Eu estou aqui vendo, mas eu estou lá dormindo. No estado de êxtase, não. No estado de êxtase, ele é desligado completamente do pensamento terrestre. Ele está ligado exclusivamente no pensamento, naquela vida, no desdobramento dele, onde ele está com a sua vida desdobrada, sua visão, sua audição desdobrada. É um estado onde a excitação, quando se fala de êxtase, lembra logo excitação, estado de excitação. O êxtase, ele é um estado onde a excitação, às vezes, é muito maior do que a lucidez, porque a empolgação é tão grande, é tamanho, ele fica inebriado com o que vê, com o que ouve, que é um estado, essa excitação, essa emoção, ela sobrepõe ao estado de lucidez. Então, daí a dificuldade de expressar, a dificuldade de traduzir em palavras, né, tudo que aí está por acontecer. Bom, os espíritos maus podem se aproveitar também das pessoas em desdobramento. Pode se aproveitar do desdobramento num desdobramento sonambúlico? Pode. Mas quando esse sonambulismo ele é assistido, por exemplo, desdobramento de um médium na reunião mediúnica, é mais difícil que esses espíritos maus venham se aproveitar do médium. Por quê? Porque ele está protegido, ele está num ambiente protegido. Mas quando esse desdobramento ele ocorre sozinho, por conta própria, aí o médium está por sua conta. Mas ainda assim, quando esse desdobramento é por aqui, ele está num estado de consciência alterado, mas ele está assistido. Quando esse desdobramento é no estado estático, às vezes o estado de empolgação é tão grande que seus mentores não podem auxiliá-lo. Ele não percebe as vibrações dos mentores. Então ele está muito mais sujeito aos espíritos maus que se aproveitam dessa fragilidade e podem perturbá-lo, né, com isso aí, com as obsessões, enfim. O fenômeno da dupla vista. Estou vendo aqui, estou vendo acolá. Estou relatando aqui, estou relatando acolá. O que é? Ouve-se e sente-se além dos limites dos sentidos humanos. Também é um desdobramento. Durante o fenômeno, o estado físico se acha modificado. Por exemplo, se eu estou aqui e estou num estado de dupla vista, estou vendo o que está acontecendo ao longe, e posso até relatar o que eu estou vendo aqui, tenho a visão do meu ambiente e tenho a visão acolá. Mas meu olhar físico, ele é aquele olhar vago, aquele olhar no nada, no além. Quem estiver me observando atentamente vai perceber que eu estou num estado de desdobramento. Ver, mesmo com a oclusão dos olhos, se eu cobrir meus olhos, eu continuo vendo, que eu estou vendo acolá com os olhos do espírito. Bom, esquece o que viu depois de algum tempo. A gente já viu que isso em todo desdobramento há aquele apagamento da mente necessário, né? Ele é rudimentar, né? Quando ele é rudimentar, por exemplo, um espírito não evoluído, o que ele tem num estado de dupla vista? Aumenta a perspicácia dele, né? O cara fica mais esperto nas coisas que ele faz, porque ele está vendo lá na frente, ele está vendo o outro lado, ele é um esperto, um perspicaz, né? Quando o ser humano ele é pouco desenvolvido, né? Ele já tem alguma evolução, é mais evoluído que o completamente rudimentar, o que acontece? Ele tem os pressentimentos. Ele, ao retornar ao corpo, ele tem um pressentimento de que vai acontecer alguma coisa acolá, de que ele viu alguma coisa. Parece que eu vi, parece que vai acontecer, não sabe de onde, né? Mas ele acha. Quando ele é um espírito mais desenvolvido, os acontecimentos que se deram, geralmente ainda vão acontecer. Ele
o espírito mais desenvolvido, além dele conseguir se desdobrar, ter a visão acolá, ele pode ter uma visão desdobrada no tempo. E ele vê além. Isso já aconteceu com as pessoas? Claro que já aconteceu. Com pessoas não espíritas. Nós temos o caso de Emanuel Swedenborg, né, que nasceu em Estocolmo, olha só, não foi aqui, em 1688 e viveu até, desencarnou em Londres, já em 1772. Notemos aqui que o telégrafo não tinha nem sido inventado ainda. Se não me engano, Morse nasceu depois que ele desencarna. Sim, com certeza, né? O inventor do telégrafo. E o telégrafo, na prática, só foi colocado em prática, foi em Washington, se não me engano, em 1844. 1844. Então, não tinha como se comunicar. E o que fez esse homem de especial? Primeiro, ele era um estudioso. Ele era uma pessoa já com livros escritos, era um professor, mas não levava ele muito a sério, não, porque achavam que Emanuel Swedenborg era um cara meio maluco, porque o que ele dizia não tinha muito pé nem cabeça para as pessoas. Ele tinha visões de coisas que iam acontecer, ou seja, essa dupla vista acontecia nele. Inclusive, o caso mais famoso é que ele previu, estando uma cidade a 400, não esqueci o nome da cidade, mas é uma das cidades mais famosas da Suécia, ele previu um incêndio em Estocolmo, né, a mais de 400 quilômetros de distância. Na época não tinha telégrafo, era correio mesmo, que demorava bastante. Então, ele disse que tinha um incêndio em Estocolmo. Esse incêndio, falando para os amigos que estavam reunidos com ele, estou vendo um incêndio. Esse incêndio está na casa do meu vizinho e vai chegar na minha casa, porque ele tinha uma casa lá. Vai chegar na minha casa. Está quase chegando. E ele ali aflito, com medo que o incêndio chegasse na casa dele. E disseram, olha, isso é coisa da sua cabeça, não é nada disso não. E tempos depois veio a notícia de que realmente teve um incêndio na casa desse vizinho dele, na rua dele, e que esse incêndio parou a poucos metros da casa dele, né? Então, esse desdobramento, essa visão que ele teve do além foi precisa, né? Precisa. E ele trouxe isso aí numa época que nem telégrafo existia, né? É um desdobramento muito legal. Essas visões do além. Quando o espírito ele é mais evoluído, ele, né, não quer dizer que ele seja mais religioso, não estou falando disso não. Moralmente mais evoluído. Ele pode ter esse desdobramento, inclusive no tempo, ver coisas que ainda vão acontecer. Dizia Swedenborg que nada mudava com a morte. Ele tinha visão do plano espiritual. Nada mudava, era tudo bastante semelhante ao mundo atual. Ora, exatamente o que a doutrina espírita nos fala, que é tudo bastante semelhante ao mundo atual. Então muita coisa que Swedenborg falava veio hoje. Por que não levavam ele a sério? Ele tinha umas interpretações muito estranhas das antigas escrituras. Um povo muito religioso, e ele batia de frente com a Bíblia, né? Enfim, com algumas afirmações da Bíblia, tinha a maneira de interpretar diferente, embora ele também fosse religioso, mas tinha sua maneira de interpretar muito peculiar, e isso não lhe trouxe ali uma boa fama. Então não o levavam a sério. Há o caso de Santo Antônio de Pádua, que estava pregando na Itália, né? E seu pai em Lisboa. Santo Antônio de Pádua foi uma pessoa, né? Depois a igreja canonizou, a igreja católica tem disso, quando admira muito uma pessoa, é muito boa, e segundo o conceito deles, prova que ele fez alguns milagres e tal, ele é canonizado. Mas quanto pessoa, ele nasceu em 15 de agosto de 1195 em Lisboa, em Portugal. E desencarna no dia 13 de junho de 1231, né? Com 35 anos apenas, em Pádua, na Itália. Por isso é Santo Antônio de Pádua, né? Ficou com o nome da cidade, né? Ele estava pregando normalmente, né, para os seus fiéis, quando se desdobra, né? Seu pai estava em Lisboa e ia ser estava sendo acusado de haver cometido um assassinato. E ele vai para o tribunal para defender o pai. No momento da execução, né, da pena,
Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Ele conseguiu defender o pai, estando ele pregando para os seus fiéis. Né? Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Estava pregando e foi visto em Lisboa, né, defendendo o pai. Conseguiu defender tão bem que o pai foi absolvido. Bom, enfim, são casos de desdobramento. Nós poderíamos citar outros, mas nosso tempo é exíguo, não podemos ficar aqui falando. O que a gente tem para falar disso aí? Nós estudamos a mediunidade, nós estudamos a doutrina espírita, e essa doutrina nos esclarece, essa doutrina nos elucida, e muitas coisas, muitas perguntas que tínhamos que ficavam sem respostas. Ora, muitos dos espíritas que produziram obras maravilhosas, tipo Chico Xavier, o próprio Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Lins de Vasconcelos, enfim, tantos outros, essas pessoas não tiveram respostas nos seus questionamentos em suas religiões de origem. Então, conseguiram essas respostas no Espiritismo. Mostra para nós o que é isso aí. Mostra para nós que, de fato, essa doutrina maravilhosa nos abre os olhos, abre os ouvidos sobre assuntos que antes eram vedados a nós. Então, a coisa que mais nos atrai no Espiritismo é exatamente não ter essa barreira, não ter sacerdócio. Nós estarmos aqui podendo estudar todos os assuntos, falar de todos os assuntos, trazer os experimentos, trazer as lições que foram estudadas, colocadas em livros, enfim, isso trazer para as nossas vidas. Esses fenômenos de emancipação da alma sempre ocorreram, mas houve momentos em que eles eram proibidos de serem divulgados. E o Espiritismo não, o Espiritismo traz à luz essa divulgação. Coloca em pratos limpos aquilo que o véu da ignorância muitas vezes deixou obscuro. Bom, a história mostra que esses fenômenos sempre foram conhecidos e até explorados, né? Desde a mais remota antiguidade, desde o homem da caverna. E neles nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que antes eram tidos como sobrenaturais. Muita gente foi para as fogueiras, muita gente foi queimada, muita gente censurada. E ainda digo aos senhores, aos amigos que estão agora nos assistindo, ainda hoje muita gente é censurada. Muita gente ainda fica escandalizada com as críticas, porque essas críticas vêm, essas críticas ocorrem, essas críticas, as pessoas que não acreditam, geralmente, alguns não conseguem conviver com opiniões diversas, e essas críticas, sem dúvida nenhuma, atrapalham bastante a evolução, até do estudo do movimento espírita, porque muitos se deixam abalar por elas. Mas eu tiro o chapéu, tiraria se tivesse, porque já estou tirando os cabelos, né, quando mais o chapéu. Tiraria o chapéu, esse chapéu hipotético. Tiro para aquelas pessoas que dedicam suas horas a estudar esses fenômenos, dedicam suas horas aos estudos sérios nas casas espíritas, dedicam suas horas ao outro, aquelas pessoas que têm a capacidade de perdoar, de serem indulgentes com as imperfeições alheias, como nos recomendou o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, né? Que deixou escrito praticamente nada, escreveram sobre a vida dele, porém ele deixou exemplos. Esses exemplos nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Viveu ele, experimentou e conviveu e entendeu e lidou com todos esses fenômenos. De maneira direta, deixou para nós, para que entendêssemos e estudássemos posteriormente. O homem, dado a seu estado, né, precário ainda de entendimento,
muitas vezes distorceu, quer seja por ignorância pura e simples, ou quer seja tendenciosamente, mas muitas vezes distorceu essas informações. Mas realmente eu parabenizo aqueles que encaram as informações de frente e principalmente que observam a universalidade dos ensinos dos espíritos. Kardec foi um sábio, talvez a maior sabedoria dele tenha sido exatamente observar essa lei. O que acontece aqui só é verdadeiro se foi relatado ali, acolá, em outro lugar. Se um espírito disse alguma coisa aqui, isso não é porque ele disse uma verdade. Só é verdade se for comparada e se esse mesmo relato estiver acolá, estiver em todos os lugares. Meus irmãos, nosso singelo estudo termina aqui. Pedimos desculpas, a internet aparentemente não está colaborando muito conosco, mas nós temos esses estudos em vídeo. No meu site tem www.paulojorge.net.br. Lá tem meus telefones, tem WhatsApp, tem redes sociais, enfim, e tem no site tem também um link para o vídeo. Se não me engano, essa palestra eu fiz no Trabalhadores de Jesus, né, com recursos tecnológicos, e ela está gravada, está com uma qualidade bastante razoável, mas se tiverem alguma dúvida, por qualquer vias que eu tenha dessas lá no site, tem vários. Você chega lá em Quem Sou, tem lá um menu, Quem Sou, tem ali todos os meus telefones, tem, enfim, as maneiras de se comunicarem comigo. Se eu puder esclarecer, a gente terá o maior prazer em fazer isso. Caso não possa, nós estudaremos juntos. Então, muita paz, meus irmãos. Faremos agora uma prece, encerrando esse nosso encontro. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio, que estão todos no meu coração, muito embora estejamos em isolamento social nesse exato momento. Desejo a todos muita paz. Jesus, Mestre amado, esteja sempre conosco nos momentos de dificuldade. Nós o admiramos, nós estudamos suas lições, nós procuramos seguir seus exemplos, mas às vezes fraquejamos, Mestre. Pedimos que estejamos em condições de vencer esses obstáculos, sejamos amparados, como crianças que caem e não conseguem levantar sozinhas. Ainda nos portamos muitas vezes assim, e nesses momentos, Mestre, rogamos que sejamos amparados. Pedimos, Senhor, que uma vez que estejamos melhores, uma vez que estejamos mais fortes, saibamos estender as mãos àqueles que ainda não pensam como nós. Que possamos, Senhor, estar sempre dispostos ao trabalho. Agradecemos, Mestre, por todas as oportunidades que têm ocorrido em nossas vidas e nos colocamos à disposição para ajudar, para fazer parte desse time de amor, esse time de solidariedade ao próximo. Agradecemos, Senhor, por tudo. Esteja sempre conosco. Assim seja. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.